Deus me despertou na seguinte passagem, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versos 33 e também o verso 34. Mas antes de chegarmos nessa leitura, eu quero convidar vocês a participarem de um ato que é muito importante. Esse ato, alguns entendem como confissão positiva, e é confissão positiva. Eu não estou aqui para fazer confissão de derrota. Eu não estou aqui para poder invocar a derrota. Amados, eu sei do poder que tem as palavras, e por saber disso, eu busco ser cuidadoso com as minhas palavras e eu te convido ao mesmo. Olha o que a Bíblia diz em Salmos de número 141. Esse salmo aqui, meus irmãos, é de autoria do grande rei Davi. Salmos 141, verso 3. Olha o que Davi diz. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Forte, não é forte? Davi, ele pede que Deus o dê direção das palavras. Amados, as palavras são como flechas. Quando você pega o seu arco, ajusta a flecha e você puxa aquela corda e você dispara. Uma vez que você dispara a flecha, você não consegue mais pegá-la de volta. Você já atirou, certo? E toda flecha tem um alvo a acertar. Assim são as palavras. Enquanto elas estão na sua aljava, elas são suas reféns. Elas pertencem a vocês. Mas uma vez que você venha abrir a boca, é a mesma coisa que você disparar. Você disparou, ela tem o alvo. E às vezes, o alvo é a sua esposa. Às vezes, o alvo é o seu esposo. Às vezes, o alvo são seus filhos. Às vezes, o alvo são seus pais. Às vezes, o alvo é aquele teu parente, o amigo. Às vezes, o alvo é o seu trabalho. Às vezes, o alvo é você mesmo, é a sua saúde, é os seus sonhos, planos e projetos. Por isso, Davi pede a Deus, Senhor, põe uma guarda, me ajude a guardar os meus lábios, me ajude a guardar as palavras que podem sair da minha boca. Certa feita, Jesus disse algo interessante, porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E olha só o que a Bíblia diz também em Provérbios capítulo 16, versos 20 e 21. O verso 20, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Preciso repetir mais uma vez esse verso. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, Provérbios 16, verso 20. Me permita refazer essa citação. Nós, não é só você não, eu também. Por isso, eu sempre busco ter esses momentos de fé com Deus. Por isso, eu sempre busco ser cuidadoso com as palavras. Nós teremos de aguentar as consequências de tudo o que dissermos. Isso vale para pastores também. O verso de número 21 de Provérbios 16. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Temos que ter esse mesmo cuidado de Davi e seguir essa orientação que Salomão, filho de Davi, ele aqui nos orienta. Amém? Com base nisso, antes de voltarmos para Mateus capítulo 6, versos 33 e 34, que Deus também quer falar muito com você em cima desses versos, eu quero te convidar a um ato de fé que poderá, na verdade, mudará toda essa semana. Amém? Se você ainda não tem vivido esse ato comigo, é a primeira vez, eu sou nesse ritmo mesmo, tranquilo, bem pacato. Replique. Amados, o meu compromisso na igreja, o culto lá começa às 10 horas da manhã. Eu não estou desesperado com o horário. Eu não sei você, mas ponha em prática esse momento de fé. E diga assim comigo, que o meu domingo já está sendo um dia de muitas bênçãos. E eu quero te convidar a dizer o mesmo sobre esta nova semana. Que a minha segunda-feira, que a minha terça-feira, que a minha quarta-feira, que a minha quinta-feira, que a minha sexta-feira, que o meu sábado sejam dias de muitas bênçãos. Sejam dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, de respostas. Sejam dias de bênçãos e de conquistas. Sejam dias de portas abertas. Sejam dias de curas. Sejam dias de renovos. Sejam dias de libertação, seja um dia de algo novo que só Deus pode nos conceder. Eu sempre digo assim, o meu nome, Pastor Wellington, tomo posse de um dia, de uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Faça você o mesmo. Se você tem profissão, diga o nome da sua profissão e diga que está tomando posse de um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amados, acabamos de ler aqui que há consequências em cima das palavras. Então, em Deus, vamos fazer as escolhas certas e invocarmos as bênçãos do Senhor. Eu sempre oriento também
quando é sábado, domingo, feriado, por conta da nossa melhor disponibilidade, o ato de afeto. Amados, é de suma importância. Esse ato de afeto ele também gira em torno de palavras e também das ações. Eu sempre oriento, principalmente num dia como o domingo, onde a maioria consegue estar em casa. Você, meu amigo, olha a importância desse momento com Deus. Diga à sua companheira, na primeira oportunidade de hoje, o quanto você a ama. Diga o quanto a sua esposa é bela. Diga assim, você é a mulher de Deus que eu pedi a Deus. Você é uma bênção. Amém? Esposas, tomem o mesmo caminho. Digam o quanto você ama o seu esposo. Digam o quanto ele é importante, ele é especial. Diga assim, você é o homem de Deus que eu pedi a Deus. Pastor, se eu te contar como está o meu casamento, como está a minha família, você até pode pedir oração pela sua família, eu até recomendo. Mas vem cá, vai dizer que o teu casamento não tem mais jeito? Vai dizer que a sua família é uma causa perdida? Sério mesmo? Depois dos versos citados aqui, tem certeza que você vai falar desse jeito? Por isso, essa orientação. Amados, entenda uma coisa. O mundo espiritual, ele existe de verdade. Você pode não ver, mas tem um Deus Todo-Poderoso que ama você, que se importa com a sua família, que no dia de hoje quer restaurar a sua casa, a sua família. Da mesma forma que tem um Deus Todo-Poderoso, grandioso, majestoso, também tem um diabo e assim de demônios trabalhando para poder fazer do seu dia hoje um inferno, fazer dessa semana um inferno. Mas como Deus age? Como o diabo age? Justamente com as palavras. Quando você vem, abençoa, você está dando legalidade para que Deus possa agir sobre a sua vida. Quando você espregueja, amaldiçoa, você dá essa legalidade ao diabo. Deus pode tudo. Deus é onipotente. O significado de onipotência é poder todas as coisas. Deus pode tudo. Deus está acima de tudo. Mas Deus, ele não age de forma impulsiva. Eu e você, sim. Deus, ele é um ser que espera ser convidado a tomar partido da nossa vida e das nossas ações. Por isso, diversas recomendações como o Salmo 37,5, entrega o seu caminho ao Senhor. Deus, ele age assim quando você se aproxima dele. Amém? Então, diga o quanto o seu marido é uma bênção, o quanto a sua esposa é uma bênção. Chame à existência o que não está existindo. Pais, muito cuidado com as suas palavras com relação aos seus filhos. Esse aí vai ser um drogado, esse aí não tem jeito. E assim, eu nem gosto muito de dar ênfase nesse momento por conta disso. Mas tem muitos jovens, pré-adultos, jovens na transição para chegar na fase adulta hoje, que estão com a vida um caos, bagunçado, justamente por conta disso, porque pai e mãe não vigiaram nas palavras e amaldiçoaram os seus filhos. Tem uma boa notícia, dá tempo de corrigir. Corrige tudo isso. Corrija. Aonde você amaldiçoou, abençoe em nome de Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Deus agir sobre a sua família. Filhos, independente da sua idade, diga o quanto você ama o seu pai, diga o quanto você ama a sua mãe. Deixa eu te contar algo que não é segredo. Pai e mãe não é eternos. Pai e mãe não é imortal. Hoje você tem dificuldade de viver de acordo com a lei do lar. Você acha um chato, você acha pesado, mas não se esqueça que hoje eu sou pai, mas eu também sou filho. Eu sei como é a cabeça de uma criança, eu sei como é a cabeça de um adolescente, eu sei como é a cabeça de um jovem, mas faça a escolha certa. Se aproxime do seu pai, da sua mãe, diga o quanto você ama. A Bíblia diz honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa. Quer ter uma vida abençoada? Quer despertar as bênçãos dos seus pais sobre a sua vida? Diga o quanto você ama. Seja você um bom filho, seja você uma boa filha, tome o caminho da obediência. É triste passar em alguns horários aqui perto da minha casa, em ruas principais, onde tem os bares. Irmãos, já passei um monte de vezes. Você vê aquela juventude, aquela adolescência embriagada, consumiram drogas, tiveram relações sem nenhum tipo de cuidado, um caos. Pai e mãe orienta, filho, filha, não vai, desobedecem. Lembrando que quando você desobedece uma ordem de pai e mãe, você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Por isso tantas mortes, por isso tantos acidentes, por isso tantos futuros destruídos, por conta disso. Vamos fazer hoje a escolha certa em Deus. A sua família, ela é uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pois bem, vamos comigo para Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. O intuito do canal era só orar, mas eu não posso chegar aqui e começar a orar de forma aleatória, não. É necessário catucar a fé. É necessário fazer ela funcionar como se fosse aquele carro velhinho que só pega na base do empurrão. Com alguns, tem que ser assim. Por isso, a gente vir e ministrar. O meu compromisso está para 10 horas. Aqui no meu relógio, aqui são 7 e pouca da manhã. Mas é um momento que vale a pena. Amém? Em Mateus capítulo 6, verso 33 e 34, o Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia
o seu mal. Amados, domingão. Até tem um ditado que usamos no nosso meio: domingo é o dia do Senhor. Não só domingo, mas toda semana. Mas hoje, pela disponibilidade, é justamente o dia que as igrejas ficam mais cheias, porque é onde a maioria está de folga. Mas eu vou falar aqui uma grande verdade. Sabe quando muitos começam a se aproximar de Deus? Quando muitos começam a ir para a igreja? É quando há um quadro de doença nela ou na família, há um quadro de crise familiar, há um quadro de portas fechadas, sim, o desemprego. Aí as pessoas começam a se aproximar da igreja, achando que Deus tem que resolver tudo no estalar de dedos. Irmãos, entendam, Deus pode tudo. Mas Deus não reage de acordo com o nosso tempo, com o nosso achismo. E entendam também, aqui Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as suas maravilhas, a sua grandeza, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que diz o verso anterior? Ele está falando do cuidado que Deus tem com a natureza, que Deus cuida da ave, não deixa faltar o seu alimento, que Deus cuida até mesmo de uma planta. E ele chega a expor que nem mesmo Salomão, com todo o seu conhecimento, com todas as suas conquistas, conseguiu se vestir como uma simples planta. Que Deus sabe da importância da vestimenta. É o que está nos versos anteriores. Mas quando chegamos nesse aqui, ele diz: mas buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe quem hoje vai à igreja cultuá-lo como adorador e como quem está indo em busca de uma solução para os seus problemas. Deus sabe. Deus sabe. E olha só do porquê muitos entrarem na igreja, entrarem num canal como esse e saírem vazio. Olha só o que a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sabe quem vai buscá-lo de coração. Talvez o seu coração hoje esteja assim: mas eu preciso tanto de uma resposta. Irmãos, Deus, Ele é um Pai de amor. Ele responde. Ele responde. Se você chegar aflito na igreja, o mesmo profeta que disse que só vamos achar Deus quando buscarmos de todo o coração, ele também diz assim: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, quando vê uma pessoa na condição de clamor, ele sempre reage, ele sempre socorre. É muito comum a pessoa vir à igreja, as portas se abrirem, a pessoa ser curada, a crise familiar passar e a pessoa também deixar do cultuar. É tempo de buscarmos a Deus com primazia. Quer viver todos os dias milagres? Busque a Deus em espírito e em verdade. O verso 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Amados, amanhã é segunda-feira. O meu foco é hoje. O meu foco é vencer os desafios de hoje. Que o seu foco também seja esse: vencer os desafios de hoje no hoje. E não ficar desesperado com amanhã. Pô, mas amanhã tem que ir atrás de trabalho, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E eu tô aqui para falar a verdade mesmo. Eu nem sei se eu vou acordar amanhã. Hoje eu tenho 36 anos, mas eu nem tenho garantia se vou chegar à hora do almoço. Eu não tenho, meus irmãos. Essa é a nossa vida. É o que nós somos e temos. A nossa vida é frágil. Então, vamos redirecionar todo o nosso pensamento hoje em Cristo. Vamos se importar com hoje. Hoje é o dia que você pode sair da sua casa e ir cultuar na manhã. Pastor, de manhã tem meu compromisso, tem meu futebol. Não, tudo bem, beleza. Vai, tem um futebolzinho? Vai pro futebol. Ah, pastor, tem um almoço em família, não posso ir, tudo bem. Vai almoçar com a sua família, mas e à noite? A igreja que eu faço parte tem culto pela manhã e pela noite. Mas tem um monte de igreja que tem culto pela manhã, tarde e noite. Não deixe de cultuar. Amém? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deixe Deus cuidar da sua vida. Amém? Vamos orar? Irmãos, me dá o prazer de poder orar por você todos os dias. Para nós que somos pastores, não existe sábado, domingo, feriado, férias. Nós somos pastores 24 horas. Nós até podemos pegar férias no trabalho, férias no curso, mas não do nosso chamado. E esse caderno aqui eu consigo transportá-lo. Por mais que eu esteja numa viagem, eu tenho por hábito levá-lo. E eu quero muito poder anotar seu nome aqui e interceder. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. A oração de hoje é uma oração objetiva. A oração de segunda em diante geralmente é uma oração mais intensa. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado pelo iniciar de mais um dia, pela tua graça, pelo teu poder e pelo teu mover sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos visitar. Meu Cristo, hoje, juntamente com os meus irmãos, nós estamos deixando o dia de hoje a teus cuidados. Que o Senhor possa nos visitar. Que o Senhor possa visitar os lares aqui, Senhor, que estão, nesse momento, participando desse ato de fé comigo. Meu Pai, abençoa o nosso domingo. Abençoa, Senhor, essa nova semana.
Meu Senhor, eu peço pelo pão de cada dia sobre os lares. Eu peço, meu Senhor, pela bênção da comunhão, pela bênção da harmonia, pela bênção, meu Pai, da paz nos lares. Oh, meu Senhor, nesse momento eu quero repreender em nome de Jesus Cristo as enfermidades, as doenças. E te pedir, meu Senhor, que o Senhor possa visitar esses corações e encher, Senhor Deus, esses lares com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu mover, meu Pai. Oh, meu Senhor, alguns irmãos estão indo trabalhar, outros já estão no trabalho. Que o Senhor possa abençoar quem está indo. Que o Senhor possa também abençoar quem está regressando. Que o Senhor possa abençoar esse meu irmão, essa minha irmã que tem o seu futebol pela manhã, tem a sua saída para a casa de um parente nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai. E que o Senhor possa dar a força, a graça, para que, pelo menos no culto da noite, os meus irmãos possam ir lá e participar de um culto. Pois eu creio, meu Pai, na atmosfera de um culto, que há renovo, que há cura. Senhor, que há uma experiência transcendental contigo. Pai, todos os dias eu tenho orado por esse caderno e pedido a Ti as Tuas bênçãos. Eu te peço, Senhor, muda a história dessas vidas que aqui estão anotadas. Senhor, que essas pessoas, que essas famílias, que esses homens e mulheres possam ver a grandeza de um Deus grandioso como Tu. Pai, que aonde meus irmãos forem hoje, o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa, de fato, conceder um dia abençoado. Pai, eu encerro essa oração te pedindo. Enche, Senhor, os nossos corações com sede e fome de justiça, com sede e fome de buscarmos a Tua face. Pai, que o Senhor seja sempre, todos os dias, a nossa prioridade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa grandiosamente, poderosamente abençoar esse novo dia. Que haja paz e esperança em vossos corações. Amém? Tenham em Deus um dia abençoado. Paz.